Gente, assim como os adultos são complexos, sentem raiva, medo, ansiedade e outros, as crianças seguem pelo mesmo caminho. Elas também possuem suas questões e precisam lidar com os intempéries da vida. Mas como nós adultos podemos guiar as crianças pelo caminho da saúde mental e emocional? Quem vai nos ajudar a tirar essa dúvida é a psicóloga Juliana Meneghello. Oi, Ju, bom dia! Bom dia. Tudo bem, minha querida? Tudo bom, graças a Deus. Que bom, mais uma vez você pôde vir aqui participar conosco. É sempre um prazer, Cleide. E hoje nós estamos aí no mês das crianças, né? No mês das crianças. E a gente vai falar sobre isso. Como identificar a saúde mental e emocional de uma criança que a gente identifica, olha, parece que não está bem. Como é que a gente vê esses sinais? Então, Cleide, na verdade a criança, os sinais mais evidentes que qualquer adulto pode estar analisando, observando, é a introspecção. Agressividade, são duas características muito predominantes. Extremista, né? Extremistas. Então, a gente começa a observar que a criança está passando por algum conflito interno. Quando é uma criança que tende a se isolar muito, quando é uma criança que tende a ficar muito irritada facilmente por pouca coisa, porque a irritabilidade, na verdade, é um sintoma da agressividade, né? Então, a gente consegue detectar através dessas duas características comportamentais que tem algo errado com a criança. E aí a gente começa a fazer uma avaliação. O que é que está acontecendo? Porque, na verdade, o problema não é a criança, né, Cleide? É o ambiente que ela está inserida, é como os adultos cuidadores, independente se é pai, mãe, avó, tio, como eles estão conduzindo esse meio que a criança está inserida. Como que está sendo essa condução? Como que está sendo? Qual tipo de prática parental que está sendo executada? Porque tem os tipos de práticas parentais. Eu costumo dizer, porque tem muitas mães que falam, a criança não vem com manual de instrução, podia vir com manual de instrução. Eu falei, gente, mas existe o manual de instrução, que é um livro que eu gosto de indicar muito para pais, Cleide, que é o Pais Presentes, Pais Ausentes, Regras e Limites, da Paula Gomides. Dentro desse livro, ela traz todas as práticas parentais, sabe? Fala sobre a punição física, sobre a negligência, a monitoria positiva, que é a mais adequada. Fala sobre a supervisão estressante. Olha! Então, assim, é bem interessante. E ela é um livro para leigo mesmo, para bom entendimento, assim. Qualquer pessoa que lê entende facilmente, não é aquele livro com termos difíceis de serem compreendidos, né? E muito didático. Como é que é o mesmo nome? Pais Presentes, Pais Ausentes, da Paula Inês Gomides. Paula. Bom, como que eu vou diferenciar uma criança que está psicologicamente mal de uma criança que está apenas fazendo birra? Então, na verdade, a gente começa a observar se uma criança... Porque, na verdade, a birra, Cleide, já é um sintoma, né, de uma prática parental inadequada. Quando ela acontece com frequência, geralmente o que a gente entende, né? Às vezes é uma criança que é negligenciada. E geralmente isso vem de famílias que os pais são muito ocupados, né? Tanto de pais que têm condição, grandes executivos que viajam muito, como aquela mãe que fica fora o dia todo porque precisa, né? Então, assim, a negligência nem sempre ela vem de forma intencional dos pais. Porque, por exemplo, de mães que não planejaram e nem desejaram a gestação, né, e tende a deixar a criança mais de escanteio. Não é nesse sentido, mas também daqueles pais que são ausentes por conta de seus compromissos profissionais. Isso sutilmente gera negligência para a criança. E quando a criança começa a dar birra com uma certa frequência, começa a apresentar esses quadros de agressividade,
e querer chamar atenção, muitas vezes é porque não está tendo um contato. Não é aquele pai que tem um contato no visual, não é aquele pai que, mesmo com poucos momentos de acesso à criança, pergunta para a criança como ela está, como foi o dia dela. Não há essa interação. Então, a gente já identifica que há uma negligência e a criança começa a dar birra por conta dessa negligência. Ah, é um sinal, né? É um sinal. É um pedido de socorro. Exatamente. Ah, ok. Como que os pais podem cuidar e preservar a saúde mental e emocional de uma criança? Tem algo que eu gosto de pontuar sempre. Quando eu fazia, na época que eu fazia, tantos anos atrás, grupo de supervisão de pais, eu falava muito isso, Cleide. Que é regra básica, independente da prática parental, independente de qualquer coisa, né? Devia ser regra isso. De todo pai e mãe, quando eles vão chamar a atenção da criança, de sempre pontuar o mau comportamento da criança e não a criança como ser. Dá um exemplo aí pra gente. Aquela criança que faz algo errado, quebra um copo. E a mãe, com o seu estresse do dia, ou o pai que acabou de ter uma briga no trânsito, vai dizer para a criança: você não faz nada certo, você sempre faz isso. Presta mais atenção, olha o que você fez mais uma vez. Reforçando. Como a criança, chama personalização. A criança vai pegar como se ela fosse a errada da história e não o mau comportamento dela de ter deixado quebrar o copo. Né? Sendo que a mãe poderia falar: meu filho, toma mais cuidado, esse comportamento que você teve poderia ser evitado. Da próxima vez eu sei que você vai ser capaz de não deixar isso acontecer. Olha que diferença. Olha a diferença, né? Então, assim, a pessoa sempre pontuar o mau comportamento do filho. Filho, a mamãe não está com raiva de você, a mamãe está com raiva do que você fez. Então, vamos pensar junto como que a gente pode solucionar isso. Mas o nível de hierarquia que existe, geralmente a gente vê o quê? A autoridade que prevalece, né? Então, os adultos tiram da criança o direito e o livre-arbítrio dela poder, no mínimo, refletir sobre seus próprios maus comportamentos. Porque aí muitas vezes ela é colocada de castigo sem ter a chance de argumentar e nem mesmo refletir e arrepender sobre seu mau comportamento, Cleide. Olha o quanto isso é interessante. Isso é maldade. É maldade. Bom, a alimentação e o exercício também podem ajudar essas crianças? Demais. A alimentação, porque a gente sabe que existe, principalmente criança, né, Cleide? E na nossa cultura, o açúcar em excesso, o açúcar é uma substância altamente estimulante, que dependendo do nível de ansiedade da criança, da vontade dela querer atenção e a quantidade de açúcares que ela insere, que ela faz ingestão, isso vai aumentar. Inclusive a agressividade da criança. Olha! Né? Então, assim, chocolate, açúcares, no geral, né? Eu estou dando exemplo da mesma forma que uma alimentação balanceada, um sono reparador. Isso também vai contribuir na questão do humor da criança, não só na questão da saúde física, mas na sua saúde emocional também. A alimentação manda tudo, é igual para nós adultos, né? E como que eu percebo que a minha criança, meu filho, ele está com problema na escola, que deve ter passado por algum tipo de situação constrangedora, tipo um bullying? Então, geralmente se tornam crianças que evitam se expor, porque elas sempre vão ter aquele receio de que alguém vai abusá-las de alguma forma. Né? Então, se tornam crianças geralmente mais introvertidas, elas tendem a se esconder mais facilmente, né, das pessoas. É aquela criança que geralmente fica no quarto quando recebe visita em casa, dificilmente ela sai para cumprimentar as pessoas. Então, é uma criança que se isola mais facilmente, Cleide. E a gente dá para perceber algum problema numa criança com 2 anos de idade, mais ou menos? Com certeza. Na verdade, Cleide, isso é perceptível desde mais cedo, né? Na primeira infância. Com 2 anos é notório os comportamentos,
Porque assim, a gente entende, Cleide, por exemplo, um bebê recém-nascido, nem sempre ele está chorando por fome física. Muitas vezes ele está chorando porque ele está sentindo a necessidade de um calor, de sentir o calor da outra pessoa, do adulto. Ele quer acolhida, né? De se sentir acolhida. E aí a tendência, geralmente, da mãe é dar o mamar, porque já subentende que ela pode estar chorando por fome e se for fome vai passar. Só que mal sabe a mãe que, a partir do momento que ela pega aquele bebê e coloca, abraça ele para dar o mamar, não necessariamente é o leite que vai estar acalmando aquela criança, mas o calor e o gesto do contato físico que vai estar já acalmando aquela criança. E isso inconscientemente, aí voltando para o que a gente já falou aqui em outros momentos, né, da fome emocional, a criança ela associa aquele abraço, aquele calor da pele, do contato físico com a comida. E aí se torna um adulto que vai buscar a comida para se sentir acolhido, e confortado e amado. Isso a gente sabe muito o que acontece, né? Principalmente, eu tenho falado aqui, quando vem alguma pessoa fazer comida aqui, principalmente doce, eu falo, tem o brigadeiro de colher, que é aquele que você come para chorar. Ai, meu Deus, né? É o consolo que se tem, né? O consolo. Você aprende isso, então, na amamentação. E, às vezes, essa criança pode até não estar sugando, mas ela pode até fingir que está sugando, só para ficar ali no quentinho. Exatamente, Cleide. E acontece muito, durante todo o desenvolvimento da criança, vários tipos de comportamento que ela faz esse emparelhamento justamente para obter os ganhos secundários. Você falou muito bem. Então, existem várias outras situações que a criança, às vezes, por exemplo, até mesmo fazer algo errado, porque independente se ela vai receber uma bronca, a bronca ela vai entender que também é uma forma dela receber atenção. Então, dependendo do nível de solidão que ela sente, de carência que ela sente, o nível de negligência da parte dos cuidadores pode levar a isso. E uma criança que tem, assim, aqueles hábitos de chupar o dedo, por exemplo, e que, às vezes, o pai ou a mãe, eu já falei para você tirar esse dedo da boca, você vai ficar dentuço, né? E fica... E a criança, ela sente aquele consolo naquele dedo dele. Exatamente. E a mãe vai e fala, o pai fala, a tia fala, todo mundo fala de uma maneira ríspida. Qual que é a consequência disso? Então, na verdade, a consequência do mau comportamento da criança são vários, né? Agora, o que desencadeia isso é justamente a atenção. Porque quanto mais as pessoas falam, Cleide, a criança entende, ela está recebendo a atenção de todos. Ah, tá. Mas de uma forma isso não pode bater negativamente, não? Porque eu já falei que para você tirar esse dedo dessa boca, esse dedo fica sujo, contaminado e fica reforçando na cabeça da criança que aquilo é errado. Errado. Tipo assim, joga a responsabilidade em cima dessa criança. Você que tem que dar um jeito de parar com isso, porque isso é feio. E dar as costas. Eu tô dizendo numa situação assim, emblemática isso, né? Sim. E é corriqueira. Mas o que acontece? No caso, justamente, eu falo das práticas parentais, Cleide, porque nesse contexto, os pais deveriam procurar ajuda. Por quê? Porque eles não percebem que eles estão reforçando aquele mau comportamento da criança. Então, assim, o que seria interessante fazer nessa situação específica? Colocar já está tendo a chamada de atenção, né? E associada a essa chamada de atenção, o adulto colocar uma forma de punir a criança, como se fosse um castigo, só que ele vai ter que existir. Não adianta o adulto que só ameaça sem castigo. Porque a criança vai entender que a mãe sempre vai estar ameaçando e que ele nunca vai ser punido por aquilo, ele nunca vai pagar por aquilo, entendeu? Porque tem muitos pais que só ameaçam, principalmente na hora da raiva, né? Então, assim, ou negociar, que a gente fala que é a estratégia mais assertiva. Então, assim, vamos combinar, meu filho, se você parar de chupar o dedo a partir de agora, dependendo da idade da criança, até estrelinha de papel, aqueles papel luminoso, funciona. Cada vez que você conseguir largar o dedo, que a mamãe perceber que você não está chupando o dedo, você vai ganhar uma estrelinha. Que é a contagem de pontos que a gente usa muito na terapia comportamental. Aí,
Quando juntar 5 estrelinhas, você vai ganhar. Aí estipula um prêmio, um simbólico, só para ele perceber que ele está tendo outros tipos de reforço positivo, no caso, para que ele elimine aquele mau comportamento. Entendi. Ao invés da bronca. Só que a maioria dos adultos, eles, por falta do conhecimento, às vezes falta de paciência mesmo, eles optam em dar bronca, achando que a bronca vai resolver. E não vai, pelo contrário. E dependendo se há punição física, a punição física, ela elimina o comportamento diante do agressor somente, Cleide. Qualquer outro ambiente que a criança tiver, que não tiver o agressor, ela vai continuar emitindo o comportamento. E aí que a gente fala muito que surgem os famosos, os perfis delinquentes, né? Que não respeita regra, não respeita limite. Por quê? Porque geralmente foi uma criança que foi muito punida fisicamente. Com muita agressividade, com muitas ameaças pesadas. E aí a criança, ela não cresce tendo respeito pela figura de autoridade, seja qual for, pai, mãe, avó, tio. Ela cresce tendo medo. E a pessoa, ela vai continuar emitindo aqueles comportamentos caso a figura o agressor, né, a figura de agressividade que ela associou ali, não esteja presente. E o que uma criança, desde que, vamos supor, desde os 6 anos de idade até os 16 anos, uma mãe ou um pai, qualquer coisa que fala, mas você é burro, hein, meu filho? Já falei para você não fazer isso, você está fazendo de novo, você é burro. Aí sempre está colocando essa coisa pesada. Exatamente. Qual é a consequência disso? Nossa, Cleide, são inúmeras consequências na vida profissional, na vida emocional, em todas as áreas da vida do adulto, né? Eu tenho trabalhado muito o acesso à identidade do adulto, porque muitos adultos acreditam que se conhece. Quando passa pelo meu trabalho que eu tenho desenvolvido, né, sobre a identidade, eles descobrem que não se conhece. Eu falo que ter acesso à verdadeira identidade é libertador. E isso começa na infância. Porque os pais, dessa forma que você deu exemplo, interferem na identidade da criança. E vão se tornar adultos inseguros, sem saber realmente quem eles são, qual o potencial deles para realizar as coisas, para alcançarem seus objetivos, realizarem seus sonhos. Por quê? Porque eles receberam rótulos. Nessa chamada de atenção, é aquilo que eu falei, o adulto não está punindo o mau comportamento da criança, está personalizando, está levando aquilo para a criança enquanto ser. Ao invés de falar, meu filho, você tirou essa nota baixa ou você fez isso de errado, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Não. Aí esse mesmo adulto fala como você deu exemplo. Você é burro, não faz nada direito, sempre você erra assim, sabe? Rotula, né? E rótulo não foi feito para pessoas. Porque nós podemos estar buscando a nossa melhor versão a cada dia, seja na fase da infância, na adolescência. Nós estamos, na verdade, Cleide, nem quando a gente atinge a idade adulta, nós estamos na nossa plenitude. Nós estamos em constante busca, em constante movimento. A vida é movimento. Eu falo assim que enquanto nós estamos respirando, nós estamos mudando o tempo todo. Com certeza. Se a pessoa está estática, eu costumo brincar assim, você conhece alguém há um ano atrás, Cleide, a pessoa está do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Com certeza. A pessoa tem que ter mudado algo, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Nós estamos aqui como processo de aprendizagem diário. Nós aprendemos com nossos erros, com nossas falhas. Nós temos que buscar por esse constante movimento, porque isso é aprendizagem. Não, e eu acredito que se você não está buscando, se você não está observando, se você não está reciclando, você está morto. Exatamente. Não é? E isso os pais podem fazer com as crianças. Pontuar para os filhos o que é que eles estão fazendo de errado, porque somente, Cleide, através do reconhecimento, do reconhecimento, da reflexão e do arrependimento verdadeiro é que uma criança consegue mudar seu comportamento. E como que eu vou fazer isso com uma criança para que ele melhore, mas que ele não sinta culpa? Nossa, eu fiz uma coisa horrível, horrível, horrível. E para ele não sentir culpa, olha, você fez isso, está errado mesmo. Mas como que eu vou falar para ele não sentir o peso disso? O adulto tem que trabalhar muito a empatia, né? Na hora que vai
o tempo todo, na verdade, mas principalmente nesses momentos mais delicados, porque a criança, dependendo da idade, Cleide, ela não tem a cognição igual do adulto para saber reestruturar um pensamento igual a gente consegue tão facilmente. Ela não está com a cognição formada ainda, né? A capacidade dela de raciocinar ainda não é igual à do adulto. Mas sempre o adulto pontuar: meu filho, você fez isso faz parte, porque é errar. Faz parte da vida. Isso. Né? Então, assim, a mamãe não quer que você se veja como uma pessoa que só faz errado, como uma pessoa incapaz, porque você pode fazer certo. Nossa, isso é muito importante. Vamos buscar formas de fazer isso certo? Da criança, é uma forma, assim, muito simples de praticar empatia com a criança. Mas é que nem eu falei, Cleide, aí o adulto que já está adoecido, que não consegue nem mesmo reestruturar suas próprias emoções, ele vai despejar tudo na criança, entendeu? É verdade. Então, naquele momento que era para ver essa identificação, mostrar para a criança o quanto ela é importante, e que ela é vista, que ela para ela se sentir aquela coisa do pertencimento, né? É onde entra uma das práticas parentais, que é a negligência. Às vezes os pais se reúnem na mesa. Tem mães, Cleide, que não sabem nem qual que é a sobremesa preferida do filho. Porque não tem essa troca, né? Naquele momento que era para ser de interação, para haver esse pertencimento no coração e na mente da criança, os pais estão falando do problema deles ali, do dia a dia deles, às vezes estão até falando sobre conquistas, vitórias, mas deles. E o foco não é, em nenhum momento, a criança. Meu filho, como que foi na escola hoje? Teve o futebol? Quem ganhou hoje? Qual time ganhou hoje? Então, eu acho o seguinte, se você acha, você que está nos vendo aí, acha que você precisa ser um pouco melhor para com seus filhos, procure uma psicóloga, um psicólogo. Esses profissionais é que nos ajudam, é que nos faz crescer cada vez mais. Ju, muito obrigada, querida. Obrigada a você, meu amor. Obrigada mais uma vez, tá?